O Botafogo está em negociações avançadas pela contratação do técnico argentino Martín Anselmi. Técnico que já treinou o Independiente Del Valle, Cruz Azul do México e estava no Porto recentemente e atualmente está sem clube. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a ideologia de jogo dele, como jogam os times de Martín Anselmi e como a gente pode imaginar um Botafogo sendo treinado por esse técnico. Vou te trazer os detalhes táticos de como funciona a saída de bola do time, como o time marca em bloco alto, bloco médio e bloco baixo e como o time também costuma construir. E aí você vai ter mais ou menos uma ideia de como pode funcionar o Botafogo. Vem comigo! Para começar, vamos falar sobre a primeira fase, que é a construção do jogo desde lá de trás. E isso é algo que o Martín Anselmi preza muito nas suas equipes desde o Independiente Del Valle dele, que fez bastante sucesso aqui na América do Sul. E o esquema tático preferido pelo Martín Anselmi é o 3-4-2-1, mas é um esquema tático que varia bastante dentro de campo de acordo com as movimentações e com os detalhes que vão acontecendo durante a partida. Por exemplo, na fase de construção ele gosta de prezar sempre por ter um goleiro que saiba utilizar bem os pés. Aquele goleiro que tem um bom passe, que sabe sair jogando, que consegue encontrar o jogador livre para fugir da pressão do adversário. Hoje o goleiro do Botafogo é o Léo Link, é um goleiro que trabalha razoavelmente bem com os pés. Existem goleiros que fazem melhor esse trabalho, mas com certeza o Martín Anselmi vindo para o Botafogo, o Léo Link vai ter que utilizar bastante desse jogo com os pés, vai ter que aprimorar ainda mais essa saída de bola. E aí a ideia dele é sempre ter superioridade numérica nesse primeiro terço aqui, onde o goleiro vai participar da construção, um dos zagueiros vai participar da construção, o outro zagueiro também vai participar da construção. Ele gosta sempre de construir em superioridade numérica. E aí, no caso, se o adversário vier marcar em um 4-3-3, se o adversário vier marcar em um 4-4-2 ou um 4-2-4 para subir o seu bloco de marcação, a ideia muitas vezes do time que vai pressionar é ter uma marcação praticamente homem a homem lá na frente. E aí que entra o pulo do gato. Quando você utiliza o goleiro, você sempre vai ter um homem livre. E aí como é que funciona a construção do Anselmi? Por exemplo, se o goleiro for o homem livre, algum jogador vai ter que saltar, por exemplo, no goleiro para pressionar. E quando esse jogador adversário saltar para fazer a pressão, vai gerar espaço com outro jogador livre. E assim por diante. E a ideia é você sempre encontrar o jogador que está livre dessa marcação, pressão do adversário, com movimentos sempre coordenados. O adversário vai pressionar um contra um. Qual é o jogador livre aqui no caso? Primeiro é o goleiro. O jogador livre aqui no caso pode ser, por exemplo, o camisa 6. Está livre, aí pode vir com um passe mais cavado do goleiro, já encontrar esse jogador livre e quebrar a pressão do adversário. Outro exemplo, pode ser que o encaixe esteja aqui do camisa 5 no camisa 6. O camisa 5, no caso do time do Anselmi, vai sobrar livre para receber essa bola. E a ideia é sempre, por exemplo, o zagueiro está construindo, veio um jogador saltar no zagueiro. E aí a ideia é, sempre quando um jogador vier saltar a pressão, vai abrir espaço nas costas e você vai conseguir jogar nesse homem livre que tiver. Então, no caso, você sempre vai buscar ter essa superioridade numérica lá na construção de jogo. Então, não se espantem se você ver um time do Martín Anselmi construindo desde lá de trás, utilizando o goleiro. Eu sei que tem torcedores que não gostam desse tipo de construção, mas ele preza muito por isso. E a ideia é você atrair o adversário para te pressionar alto e você gerar muitas vezes esse encaixe de mano a mano na última linha do adversário, nesse setor aqui de meio de campo. Você ter esse espaço aqui às costas. É sempre utilizar o espaço às costas, ou do marcador ou do time. Se o time vier pressionar alto em mano a mano e um contra um, provavelmente vai ter desorganização lá atrás. Pode gerar de você ter jogadores rápidos, jogadores verticais que podem ou explorar esse facão nas costas de um dos zagueiros, de um dos laterais, ou até mesmo receber essa bola, trabalhar para escorar para alguém que está vindo de trás e já desenvolver o seu jogo a partir de tabelas e troca de passes rápidas. Não é porque o time do Anselmi vai construir desde lá de trás que, por exemplo, ele só vai construir curto. Muitas vezes, esse jogador, um dos zagueiros, um dos alas, pode ter a liberdade de fazer essa bola longa, porque sempre vai ter movimentação lá na frente, dos pontas, do centroavante, do outro ponta, dos jogadores que estão lá no setor ofensivo. A ideia é sempre ter essa movimentação. E aí, você ter esse espaço gerado às costas, o adversário marcando com bloco alto, você vai conseguir lançar com maior facilidade, principalmente se você tiver jogadores bons de bolas longas e também tiver jogadores bons para vencer esses duelos lá na frente. Então não necessariamente sempre vai construir curto, pode também construir com essa bola longa os times de Martín Anselmi. E aqui outro exemplo,
a gente tendo o homem livre. O goleiro tá com a bola, a marcação do adversário tá encaixada, vai sobrar um jogador livre, no caso aqui o camisa 2 do time. E aí, um exemplo, o camisa 8 vai saltar, vai gerar espaço nas costas. Esse outro 3 vai saltar, vai gerar espaço nas costas. E assim por diante. Sempre quando um saltar, vai gerar espaço nas costas. Você precisa ter jogadores qualificados tecnicamente para você fazer isso. E no futebol atual, você, quando contrata um zagueiro, você sempre preza pela qualidade técnica e por esse zagueiro saber o momento certo. Ou até mesmo o jogador de meio de campo, do adversário tá colando em você para te pressionar e você conseguir encontrar essa linha de passe para o outro jogador que sobrou livre no campo. Mas é claro que isso em alguns momentos pode dar errado, o adversário pode te pressionar alto e recuperar essa bola lá na frente e você sofrer uma oportunidade de gol do adversário. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso é normal do futebol, nem sempre você vai conseguir construir lá de trás. E aí você tem que ter sabedoria de, pô, tô muito pressionado, não vai dar pra sair, tentar jogar longo lá na frente, pra esses encaixes de mano a mano que podem sobrar lá dos teus pontas, do teu centroavante, contra os zagueiros adversários. Se o adversário não tiver zagueiros que sejam bons nesse duelo 1 contra 1, ou zagueiros que não tenham boa velocidade, ou que não consigam se impor nessa bola quebrada, por exemplo, se você tem um centroavante alto, você quebrou essa bola lá na frente, ele pode disputar e aí depois jogar com algum outro jogador, escorar para algum outro jogador que tá vindo de frente, e você já consegue quebrar essa pressão também do adversário. Mas a ideia é sempre você ter muita movimentação, você ter esses jogadores de meio de campo fazendo movimentação, abre pra cá, tem o outro aqui, você sempre ter essa movimentação dentro do campo, movimentação treinada, para você conseguir abrir os espaços e fazer tabelas rápidas, trocas de passes. Então, o jogo do Martin Anselmi se constitui sempre em gerar superioridade numérica nos setores do campo, e aí, dessa maneira, você conseguir construir. Você pode, claro, quando você joga com 3 zagueiros atrás, você joga com 2 alas, a ideia sempre é você conseguir ter um campo bem aberto, você conseguir ter uma amplitude bem interessante dentro de campo. Os times também do Martin Anselmi, quando conseguem construir, por exemplo aqui, ó, isso aqui é mais um exemplo da superioridade numérica. O time tá com superioridade numérica no setor atrás, e aí já vai conseguir construir, por exemplo. Agora, quando esse time já passou de uma zona de construção lá em primeira fase, já está com a bola mais à frente, o adversário já está com um bloco mais médio, com um bloco mais baixo, os times do Martin Anselmi podem construir de várias maneiras. Podem construir com essa linha de 3 zagueiros, ou, por exemplo, se você tiver um volante improvisado entre os zagueiros também, você constrói com esses 3, você tem a superioridade numérica sobre 2 do adversário, se o adversário estiver marcando em um 4-4-2, e a ideia é você ter 4 jogadores pelo menos aqui nessa segunda linha, você trabalhar com seus 2 meias flutuando também no entre linhas, aí no caso no Botafogo pode ser um Montoro, um Savarino da vida, jogadores que têm essa capacidade de receber a bola, proteger e girar, e você ter um centroavante lá na frente. E você sempre ter esses jogadores com alguma opção de passe para receber no homem livre. Também pode ter variações, muitas vezes o time do Martin Anselmi pode vir construir com 5 aqui atrás dessa primeira linha de pressão, e você buscar ter a superioridade numérica de receber com algum desses homens livres, por exemplo, em uma linha de 4 do adversário, ou obrigar um dos zagueiros a saltar e deixar o outro lá no mano a mano. Isso pode acontecer na construção de jogo dos times do Martin Anselmi. Mas o legal é, os times deles sempre trabalham com movimentações. O jogador se movimenta, o outro se movimenta para tentar gerar esse desencaixe de marcação, e aí você criar superioridade dentro de campo. Muitas vezes você pode ter também o ala e o ponta, que é o ponta bem trabalhando rente à linha lateral, e você ter, no caso, o ala trabalhando mais por dentro e tendo essa variação, tentar chegar até a linha de fundo. E ele costuma ter times que têm coragem, por exemplo, de avançar muitos jogadores para frente e pisar na área quando essa bola está sendo trabalhada no corredor lateral para o seu time conseguir chegar até a linha de fundo, e aí você ter pelo menos 3, 4 jogadores pisando dentro da área para você aproveitar esse tipo de cruzamento também. Mais uma construção que pode acontecer nos times do Anselmi é você ter 4 jogadores construindo, ter 2 jogadores atrás dessa linha de pressão, e aí você tentar sobrecarregar mais uma última linha do adversário, trazendo um dos seus alas, um dos seus pontos também para jogar aqui. E aí você jogar num 4-2-4 em alguns momentos também na hora de construir. Sempre você ter essa superioridade numérica lá atrás, a princípio, e depois construir. Agora a gente vai ver aqui o encaixe, por exemplo, de uma marcação pressão dos times do Anselmi. O adversário vai construir esse jogo, eu coloquei aqui o adversário jogando em um 4-2-4, pode ser também um 4-3-3, vai depender muito do adversário e da forma que ele jogar. Mas a ideia dos times do Martin Anselmi é sempre ter o corredor central bem povoado na hora de fazer essa pressão alta, de marcar em bloco alto.
você ter essa superioridade numérica por dentro e não deixar essa bola entrar aqui por dentro. Então muitas vezes ele vai deixar as laterais, né, um pouco mais expostas em situação de 1 contra 1 para os adversários. Aí se o adversário tiver um bom jogador em situação de 1 contra 1 pode causar problemas, mas o corredor central bem povoado. E aí quando o time vai pressionar alto, a ideia é você ter um bloco pressionante do lado de onde está a bola. O adversário está construindo a jogada por aqui, o teu time vai pressionar lá. Você vai deixar, consequentemente, um jogador livre do outro lado, mas você vai fazer essa pressão alta e tentar não deixar essa bola ficar descoberta para essa bola entrar do outro lado, por exemplo. E aí um dos zagueiros pode saltar um pouco mais. Os zagueiros, né, que no caso, quando você joga com 3 zagueiros, tem que sempre ficar atentos a esses saltos para acompanhar os adversários, não deixar eles terem superioridade numérica. Essa é uma das ideias também dos times do Martin Anselmi. Então é assim que se constitui a ideia de jogo dos times dele. Ter a posse de bola, é claro, é uma ideia, mas você não precisa necessariamente sempre construir por baixo lá atrás. Você tem a opção da bola longa. A ideia também é sempre você ter um time que consiga competir muito fisicamente com o adversário. Isso tudo te facilita quando você tem jogadores fortes fisicamente, mas eu acho que o jogo como um todo flui quando você tem bons jogadores de qualidade técnica. Por exemplo, aqui nesse exemplo que eu dei de construção da equipe, é sempre você dando liberdade para os seus meias, pode ser o Montoro, pode ser o Barreira, de se movimentarem muito pelos setores do campo, de flutuarem bastante por esses setores aqui do campo e dificultar o adversário de encaixar essa marcação. Anselmi é um técnico jovem ainda, é um técnico promissor, fez bons trabalhos, não foi bem no Porto, é bem verdade, mas anteriormente vinha de bons trabalhos. É torcer para que no Botafogo ele consiga implementar a sua filosofia de jogo, mas tem muita variação tática, tem uma ideia de sempre construir buscando o homem livre e de superioridade numérica dentro de campo nos setores onde o time vai construir desde lá de trás, superioridade numérica no setor ofensivo também lá na frente e assim por diante. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre Martin Anselmi. Acham ou não que é um bom técnico pro Botafogo? Comentem embaixo a sua opinião. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!